Você tem um testemunho muito forte, que até os 3 anos de idade você tinha dificuldade de falar. Você chegou a ir atrás desses laudos, desse exame, para poder validar esse seu testemunho? Bom, Fábio, eu contei esse testemunho, né, que eu tinha dificuldades para falar e para ouvir. Não. Ele nunca disse dificuldades para ouvir. As palavras dele sempre foram: eu não tinha tímpanos e eu não tinha cordas vocais. Inclusive isso em mais de uma entrevista, tá? E eu comecei a pregar com 3 anos de idade. 3? 3 anos de idade. Depois de um milagre que Deus fez, eu nasci surdo e mudo até os meus 3 Você nasceu surdo e mudo? Surdo e mudo. Eu nasci sem as cordas vocais, sem os tímpanos. E tá com essa desenvoltura aqui? Deus te colocou no caminho, viu? Nem ele tava acreditando nessa história, parece. Eu nasci sem as cordas vocais, sem os tímpanos. Você nasceu sem as cordas vocais, sem as cordas vocais, sem os tímpanos. Sim. Eu nasci surdo e mudo até os 3 anos de idade. Aqui parece mais que claro que ele repetiu 3 vezes que nasceu sem cordas vocais e sem os tímpanos. E ele realmente parece muito convicto do que tá dizendo. Mas vamos voltar pra entrevista pra ver o que ele vai falar. Eu contei esse testemunho, né, que eu tinha dificuldades para falar e para ouvir, né? E com 3 anos de idade, eu acabei surgindo um milagre. Eu não expliquei o testemunho direito e bem, né? Eu tinha dificuldade na fala, minha língua era travada, dificuldade de audição, né? E ali aos olhos segundo, né, a história da médica, né, que disse, olha, aparentemente ele é surdo e mudo, né? Mas não que foi dado um laudo, não que foi dado um exame, não foi... Ah, não, eu não acredito que ele meteu esse louco. O inimigo mais fraco do Pinóquio. A convicção agora virou achismo e ainda sobrou pro rabo da médica. Por palavras dele, a médica disse, aparentemente ele nasceu surdo e mudo. Pelo amor de Deus, cara, você se diz pastor, mas tem um pingo de responsabilidade com a verdade, cara. Primeiro ponto, nenhum médico, pode fazer uma análise de um paciente sem uma sequência de exames. Até porque os exames servem pra quê? Justamente pra descobrir os problemas das pessoas. E depois de uma série de exames, aí sim, com o laudo, com a comprovação do problema de saúde, ela chega pro paciente ou pro responsável e diz: seu filho não tem as cordas vocais e nem os tímpanos. Cara, simplesmente ele só meteu louco, não existe essa. Esse aparentemente é achismo. Médico nenhum pode fazer isso, não é uma brincadeira, não. A saúde é uma coisa séria. Qualquer médico que fizer isso é automaticamente negligência médica. Casos assim, o médico pode até perder o cargo por isso, porque a mãe da criança poderia processar por danos morais, porque isso pode gerar um trauma gigantesco. Imagina você ter um filho e um médico falar que ele não tem as cordas vocais e nem os tímpanos. O choque de receber uma notícia dessa ferra completamente com o seu psicológico, você que é mãe. Não tem como alguém achar isso. Tem que existir um laudo médico comprovando isso pra depois o médico passar essa informação pro responsável da criança. Mano, bizarro, eu tô sem acreditar que ele tá metendo esse louco. A história da médica, né, que disse, olha, aparentemente ele é surdo e mudo, né? Mas não que foi dado um laudo, não que foi dado um exame, não foi... Então, assim, e Deus operou um milagre na minha vida. Eu tinha a língua travada e hoje você pode ver que eu falo muito bem, converso muito bem. Pois é, fala muito bem pra enganar a gente inocente e brincar com a fé das pessoas. Se alguém falar um tequingue lá do outro lado da rua, eu consigo ouvir, né? Então, foi um testemunho que eu contei, edificou muitas pessoas se identificaram. Hoje, em eventos, mães me param, Miguel, meu filho também nasceu com um problema, tal, assim, e Deus fez um milagre. Então eu creio no milagre de Deus, eu sou um milagre vivo. Eu estar aqui hoje, devido a tantas críticas, quantas pessoas não podiam ter parado devido ao que veio pra cima de mim. Realmente, o ditado de vaso ruim não quebra fácil é verdade. Por mais que as pessoas tentem mostrar a verdade desse moleque pra fazer as pessoas enxergarem o charlatão que ele é de verdade, tem gente que infelizmente ainda acredita nas coisas que saem da boca dele. Mas eu tô aqui, isso é um milagre vivo, né? Então, é claro que não feriu o âmbito da igreja, nada disso. Apenas disse, quando eu era menino, Paulo disse, quando eu era menino eu fazia coisa de menino, e todo menino não pode se... embora eu tenha um vocabulário bom, mas eu não posso falar com vocês como ele fala, como um adulto fala. Então, às vezes, vai escapulir aqui um erro, né? Alguma coisa mal interpretada. Mal interpretada, mano. Tá vendo agora? Eu sou burro e vocês também. O errado é a gente que não soube interpretar o que ele disse. Quando ele fala, eu nasci sem os tímpanos, eu nasci sem as cordas vocais, não era o que ele queria dizer de verdade. Mas Deus fez um milagre na minha vida. Mas não que foi dado laudo, não que foi dado nada disso.
Até mesmo porque em nenhum momento do meu testemunho eu disse que tinha laudo do Thiago. Ah, não é possível, cara. Ele realmente tá metendo esse louco que as pessoas são burras. Ele falou em diversos lugares diferentes. Ele falou em podcast, em entrevista, enfim. Eu nasci sem as cordas vocais. Eu nasci sem os tímpanos. Como um testemunho e verdade absoluta. Seu filho nasceu surdo e mudo. Ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com o diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Eu nasci com a deficiência que retirou as minhas cordas vocais e retirou meus tímpanos. Eu nasci sem. E o diagnóstico da medicina foi que seria impossível qualquer dia eu falar e ouvir. Ele diz claramente o diagnóstico da medicina. O que é um diagnóstico? É um processo médico que envolve exames físicos, exames laboratoriais para dizer qual é o problema do paciente. Até mesmo porque em nenhum momento do meu testemunho eu disse que tinha laudo do Thiago. É engraçado como antes a narrativa era que não tinha 1% de audição, ou seja, nulo, não tinha nada. Eu não podia usar aparelho, porque aparelho é para aquelas pessoas que têm 1% de audição. Eu tinha 0. E agora ele diz, eu tinha uma dificuldade para ouvir e falar. Que eu tinha dificuldades para falar e para ouvir. O bizarro é que essas eram palavras dele antes de toda essa merda explodir. Antes da galera se revoltar com as coisas que ele dizia e antes de algumas pessoas enxergarem quem ele era de verdade. E agora a história é que ele nunca disse nada disso. Pelo menos nisso ele nunca mentiu. Desde o início ele falou que nunca teve o laudo porque ele perdeu. Mas desde o início ele sempre dava a entender que existia um laudo na casa dele, mas com as mudanças de casa que ele e a família dele fizeram, ele acabou perdendo. Miguel, olhando pra mim aqui, o seu testemunho é mentira ou é verdade? Pedro, eu confesso que eu procurei esse laudo. A gente mudava de casa de cada um em um ano. E conforme a mudança, algumas coisas iam se perdendo. Eu não achei esse laudo. Cara, é muito bizarro como ele tá se fazendo de besta aqui nessa história. O pior ainda é as pessoas que estão entrevistando ele não falarem um A, só concordarem com isso. Nem alguma pergunta, tipo, antes você falou que tinha um laudo, mas tinha perdido, agora você tá falando que não tem mais laudo? Que história é essa? Os caras só ficaram quietos e aceitaram completamente o que ele disse. Isso porque, se eu não me engano, esse cara que tá entrevistando ele também é um pastor. Sei lá, é só bizarro como aceitaram isso. Pelo amor de Deus, gente, não acreditem em qualquer um. Espero que tenha ficado claro aqui que antes ele afirmava com convicção que ele não tinha as cordas vocais, não tinha nem os tímpanos, agora a narrativa é completamente diferente. E errados somos nós, os burros. É o que parece, ele tá praticamente chamando a gente de burro por não saber interpretar o que ele disse, e que desde o início ele tinha dificuldades para ouvir falar. Na própria Bíblia tá escrito em Marcos 13:22, falsos cristos e falsos profetas aparecerão, realizando sinais e maravilhas para enganar os eleitos. E eu realmente, de verdade, esperava um pronunciamento decente desse moleque. Ele falando que errou, que exagerou no que disse, mas ele aparecer falando de forma mais normal possível que a gente interpretou errado, que ele nunca mencionou a existência de um laudo médico. Até mesmo porque em nenhum momento do meu testemunho eu disse que tinha laudo do Thiago. E que nunca disse que não tinha os tímpanos e nem as cordas vocais, e sim uma dificuldade para ouvir, é uma completa de uma hipocrisia. Felizmente existem os clipes para provar o que ele disse, mas nas igrejas esses testemunhos eram contados provavelmente antes de pedir as ofertas, fazendo assim as pessoas se sensibilizarem com o suposto milagre mentiroso e para elas abrirem a carteira mais facilmente para arrancar dinheiro dessas pobres pessoas humildes e inocentes, assim lucrando muito dinheiro com a fé dessas pessoas. Por que os seus pais, não se manifestaram, não se pronunciaram em relação aos ataques que você vem sofrendo? Essa é uma ótima pergunta, porque eu nunca vi uma bizarrice dessa, o tanto de mentira que esse moleque conta. Cadê os responsáveis para resolverem isso? Jaqueline, bem, os meus pais, meu pai não é crente, de conhecimento de todos. A minha mãe enfrenta sérios problemas de saúde e a gente entende que alguns problemas de saúde também é psicologicamente. E eu tento, com a ajuda de pastores, de irmãos, proteger eles dessas... Eu sei que os pais que protegem os filhos, mas a gente se encontra num momento delicado. Achismo meu, tá? Mas eu acho que os pais desse menino devem ser mais mentirosos que ele. Ele não deve mostrar porque provavelmente iria ficar pior ainda a imagem dele. Mas eu não tenho prova de nada. Se o processo vir em cima de mim, eu tenho laudo que eu sou maluco. Se precisar mostrar, eu falo que meu cachorro comeu. Mas realmente é muito triste ver que mesmo milhares de pessoas confiando em pessoas que se dizem profetas, que acreditam na bondade, no fim das contas acabam sendo feitas de bobas por puro mau caratismo. Não é de hoje que isso vem acontecendo, até porque já existiram vários outros casos bem parecidos com esse. Porém, isso só mostra que cada vez mais as pessoas estão dispostas a fazerem qualquer coisa por fama e por dinheiro. Uma pessoa que se diz pastor mentindo dessa forma é realmente muito triste de ver.